Queria que você pudesse fechar o seu olho e orar também, pedindo que Deus fale com você, que você possa reagir com fé à palavra do Senhor e que você possa receber na sua vida a ação do Espírito Santo de Deus, porque aquilo que realmente faz diferença na nossa vida é a ação do Espírito de Deus que transforma, que muda, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então ore nesse momento, baixe sua cabeça, feche seu olho. As crianças também, vamos orar. Pedir ao Senhor que abençoe esse momento, esse culto. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor possa abençoar esse momento em que nós vamos ler a Tua palavra. Nós somos humanos e falhos, mas o poder vem do Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor cuida da Tua igreja, cuida dos seus, e que o Espírito Santo revelou a palavra, inspirou a palavra para que pudesse dar a direção à Tua igreja. Nós cremos nisso e é nesse intuito que nós oramos, para que o Senhor faça uma obra completa. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, 1 Timóteo 4,16: Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. Cuide de você mesmo. Hoje é o Dia dos Pais e eu tinha preparado 2 mensagens para o Dia dos Pais. Aí eu ia pregar, estava decidindo qual mensagem que ia trazer, e aí eu trouxe essa palavra na célula quinta-feira passada e senti que deveria compartilhar ela com a igreja toda. Obviamente os irmãos que estavam na célula vão receber porção dobrada da palavra de Deus. Espero que seja uma bênção. O que eu preciso para ser um pai excelente? O que eu preciso para ser um pai excelente? Eu vi uma frase que muito falou ao meu coração, que diz: quando você melhora, tudo ao seu redor melhora junto. Quando eu melhoro, tudo ao meu redor melhora também. E eu creio que é verdade essa frase, eu creio que é verdade essa afirmação, eu creio que é verdade isso, que se você é responsável por alguma coisa, você é responsável por uma casa, se você é responsável por pessoas, e se você melhora, a sua vida melhora, você como pessoa melhora, você como crente melhora, todas as coisas ao seu redor melhora junto. Portanto, esse texto, esse versículo que nós acabamos de ler, traz aqui uma orientação de como nós podemos ser pais excelentes. Eu sei que esse texto não está falando para pais. Eu sei que Paulo está falando para Timóteo na qualidade de pastor. Mas qual é a diferença prática entre um pai e um pastor? Quase nenhuma, na verdade nenhuma. Porque até a responsabilidade de um pai chega até a ser maior do que a de um pastor, no sentido de que o pastor orienta espiritualmente o rebanho de Deus, cuida da saúde espiritual da igreja, mas um pai cuida da saúde espiritual, da material, da física e moral da sua casa. A tarefa de ser pai é uma tarefa imensamente grande. A tarefa de ser pai é algo muito, muito, muito sério. É algo extremamente grande. Você receber uma vida para cuidar, não para alimentar como você faria com um peixinho no aquário. Não, para você criar, e criar bem, criar nos caminhos do Senhor. Poder lá no final dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você criar seus filhos, e quando nós pensamos no mundo em que nós estamos vivendo atualmente, nós ficamos mais perplexos e preocupados com a tarefa de ser pai.
Se na minha geração já era difícil, já era uma tarefa difícil para os meus pais, eu imagino que na próxima geração vai ficando cada vez mais complexo a tarefa de ser pai, de ser mãe. Então, esse texto, apesar de ser só um versículo aqui que eu li essa noite, traz realmente 3 orientações importantíssimas para nós alcançarmos a qualidade de um pai excelente. Serve para você também que é mãe, viu? Hoje é dia dos pais, mas você está aqui, vai receber a palavra no seu coração também. Então, a primeira orientação que ele traz aqui para nós sermos um pai excelente é que eu preciso cuidar de mim mesmo. Então, a primeira orientação é: eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. E para cuidar dos outros, você precisa, antes de mais nada, estar bem. Se você estiver mal, se você estiver todo escangalhado, como que você vai cuidar dos outros? Como que você vai cuidar da sua família se você não estiver bem? Então, antes de cuidar dos outros, você precisa cuidar de si mesmo. Não sei se todos aqui já voaram, mas quando você vai voar, antes do avião decolar, a aeromoça passa algumas orientações, dizendo: em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão do teto. Você pega a máscara, coloca em você primeiro, depois você coloca em quem estiver ao seu lado. Por quê? Porque quando a aeronave despressuriza, lá 10 mil metros de altura mais ou menos, você vai ter poucos segundos de consciência, logo você vai desmaiar por falta de oxigênio. E se você for muito bonzinho, eu vou colocar nos meus filhos primeiro aqui, você vai desmaiar e todo mundo vai desmaiar, talvez até morrer. Então, essa orientação que é dada lá é muito importante. Então, quando você for voar, que Deus ajude que nunca aconteça, mas se acontecer, você vai ficar bem assustado, mas você lembra dessa orientação, coloca a máscara em você primeiro, para que você possa estar consciente para ajudar os outros. Como os pais cuidarão da sua família se não cuidarem primeiramente de si mesmo? Fica então a advertência de Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo. E são pelo menos 4 áreas que nós devemos se cuidar. Devemos cuidar de si mesmo. Primeiramente, fisicamente. Segundo lugar, moralmente. Terceiro lugar, emocionalmente. E quarto lugar, espiritualmente. Precisamos nos cuidar fisicamente, porque nós precisamos do nosso corpo saudável. E eventualmente, principalmente os homens, às vezes abusam do corpo físico. Dormimos mal, dormimos pouco, comemos mal, às vezes comemos em demasia, ou às vezes comemos errado, levando ao longo do tempo sérias consequências ao nosso corpo físico. Muitos homens, às vezes, ainda usam outras substâncias que vão prejudicar muito precocemente seu organismo, como bebida, cigarro, drogas. Às vezes vivemos desregradamente. Hoje eu vi no Facebook uma moça com saudade do pai que morreu de AVC aos 47 anos. Tem alguém de 47 aqui? Cuidado, hein? Vivemos sedentariamente, não tiramos um dia de folga. Essa semana nós ouvimos
com os irmãos estão fazendo um curso de um pastor que que ainda parece que até ele conta como vantagem, dizendo assim, eu estou há 30 anos sem tirar férias. Isso não é bonito de se falar, não é legal, não é a vantagem. Não é bonito isso, você falar isso, estou há 30 anos sem tirar férias. Quando tem um churrasco, eu gosto de comer a gordura mesmo, porque eu sou macho. Não tiramos um dia de folga, trabalhamos às vezes exageradamente, não descansamos o suficiente. Fora isso, irmãos, fora o abuso do corpo, está prestando atenção? Fora o abuso do corpo, muitos homens abusam dos perigos à sua volta. Corre demais com o carro, está chovendo, ele mete o pezão, fica furando o sinal vermelho. No trabalho, não se importa com os EPs, sabe o que é EPs? Equipamento de proteção individual. Vai trabalhar, vai passar o negócio no esmerilho e não coloca óculos. Vai mexer com eletricidade, não desliga o relógio. Vai trabalhar na construção, não coloca um capacete. Vai mexer com produto tóxico, não coloca uma máscara. Vai subir num local alto, não usa o cinto paraquedista amarrado certinho. E muitos pais não voltam do trabalho para casa para ver seus filhos no final do dia porque não se cuidaram. Conheci pessoas que ficaram cegas, porque meteu o negócio no esmerilho, voou no caco de ferro no olho. Um pastor conhecido meu subiu no forro da igreja para consertar uma lâmpada, 11 metros de altura, caiu de lá em cima de um banco igual esse. Partiu, o cara quase se partiu no meio, perdeu um rim, perdeu a bexiga, perdeu parte do intestino, perdeu o resto da vida, porque ele ficou 4 anos se tratando para recuperar disso. Mas aí o homem tem aquela coisa, fala assim, acho que não vai acontecer comigo. Não acontece. Mas acontece. Cai da escada. Não? Se machuca, corta os dedos. Então, caminhoneiros trabalham 12, 14, 15, 16 horas sem parar dirigindo um caminhão. Eu fui viajar lá para o sul uma vez, fiquei impressionado. Quantos caminhões acidentados na beira do caminho? Às vezes nós que somos homens achamos que isso é vantagem. Não, isso é bonito, eu conto como vantagem. Não, irmão, isso é uma coisa ruim. Porque se você estiver morto ou estiver inválido, o que você vale para a sua família? O que você vale para os seus, para a sua casa? Então vamos nos cuidar. Vamos cuidar da nossa saúde. Acidentes acontecem. Mas eu conheço um irmão que ele na firma foi entrar num quadro de alta tensão, mas não é 220, era mais de 800 volts de uma empresa. Sem o capacete, sem proteção, ele escorregou, bateu a cabeça bem na chave que liga o negócio, arrancou toda a tampa da cabeça, ficou 2 anos em coma. Quando nasceu, a filha dele já estava andando. Quando ele voltou do coma, a filha já estava andando. Então nós temos que se cuidar. Se o nosso carro começa a apresentar algum barulho estranho, imediatamente corremos para o mecânico, mas eventualmente nosso corpo está dando muitos sinais de que alguma coisa não vai bem com a gente, não está legal, e aí mas nós não paramos para cuidar dele. Segundo lugar, moralmente, não é apenas cuidar fisicamente, mas precisamos cuidar também da nossa pureza moral, não vivendo uma vida desregrada de pecado. Se você estiver desmoralizado, não poderá ensinar seus filhos, muito menos encaminhá-los nos santos caminhos do Senhor.
Portanto, precisamos cuidar do nosso estilo de vida, cuidar moralmente. Precisamos cuidar da nossa pureza moral. Um homem que cai num pecado de imoralidade, por exemplo, ele não se recupera mais. Às vezes ele pode até dar uma remendada e tentar viver normal depois, mas não é mais a mesma coisa. Os filhos não vão olhar para ele com aquela admiração de dizer: pai, você é o meu herói. Pai, você é a pessoa. Como um pastor disse numa pregação, ele falou: meu pai era tão espetacular que eu cheguei a confundir ele com um anjo. Achei que ele era um anjo. Então, você deve preservar a sua moral, preservar a sua integridade moral. Isso é importante, porque não adianta você estufar o peito e falar para o filho grosso, né? Oh, você tem que fazer isso, assim, assim. Se você não tiver vida, ele não vai acreditar em você e muito menos segui-lo. Emocionalmente, precisamos nos cuidar, preservar emocionalmente também. Há muitas pessoas hoje na nossa sociedade que estão estragadas por causa de enfermidades emocionais. Espiritualmente, principalmente. Se você não tiver salvo, em primeiro lugar, não estiver salvo, se você não tiver arrependido dos seus pecados, confiado em Jesus, entregado a sua vida para Jesus, confiado nele de todo o seu coração, como é que você vai criar uma família bem? Você não poderá encaminhar seus filhos se você não estiver perto de Deus. Porque você não pode levar alguém aonde você nunca foi. Muitos cristãos não cuidam de suas vidas espirituais. Eu não estou aqui para julgá-lo, meu querido, mas eu acho que tem muitos, talvez tenha pais aqui, que nunca se preocupa de buscar um livro para ler e aprofundar os seus valores cristãos. Alguns pais não vêm na escola bíblica dominical. Alguns pais, eles não buscam na palavra a orientação para sua vida pessoal, para melhorar em algum determinado assunto. A Bíblia diz que crentes fracos e sem valores doutrinários e espirituais são atraídos por todo vento de doutrina. Você, como sacerdote da sua casa, você é capaz de filtrar as teologias erradas, os ensinos errados. Aqui a nossa família está exposta hoje. Se nós não cuidarmos espiritualmente, mesmo salvo, nós podemos nos tornar raquíticos na fé, sem raízes profundas, sem convicções pessoais, mentes despreparadas. E nós acabamos sem o que dizer espiritualmente para os nossos filhos, sem ter algo de relevância, algo de profundidade, algo realmente de Deus para falar para os nossos filhos. E quem não tem algo realmente profundo de Deus para falar para o seu filho, quando o filho precisa, ele fala lá, perdão da expressão, mas fala qualquer besteira, qualquer coisa. Nós temos a obrigação de sermos o sacerdote da nossa casa e levar nossa família para a salvação. Em segundo lugar, nós precisamos se cuidar, melhor dizendo, eu preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, do meu físico, mas eu preciso também cuidar do meu ensino. É o que Paulo fala para Timóteo, ele diz: cuida de ti mesmo, mas cuida também da tua doutrina, do teu ensino. Nós que somos pais, uma das tarefas principais nossa como pais, nós temos várias tarefas. Sei que colocar comida na mesa, dar abrigo e proteção para a nossa família, é uma das coisas que nós devemos fazer, mas ensiná-los é talvez a tarefa principal nossa. E o que é que nós ensinamos? Por isso eu tenho que cuidar com a minha doutrina. Doutrina, o que é doutrina? Doutrina é definida como um conjunto de princípios. Doutrina é definida como um conjunto de princípios
que servem de base para um sistema. Então, doutrina é isso, é um conjunto de princípios que serve de base para um sistema moral, um sistema político, um sistema filosófico ou um sistema religioso. Conjunto de princípios estes que são transmitidos e ensinados. Isso é uma doutrina. A Bíblia diz que nós devemos criar nossos filhos, os filhos devem ser criados no ensino do pai e na doutrina da mãe. Então, para que nós possamos ensinar alguém, nós temos que ter uma doutrina. Você entende isso ou não? Você não vai ensinar nada a partir de nada. Tudo que você vai ensinar é a partir da sua doutrina. Você entende isso, sim ou não? A partir da sua doutrina. Tudo que você fala, tudo que você ensina, vem a partir da sua doutrina. O que é a sua doutrina? É o seu conjunto de princípios que você tem como valores na sua vida. Então a pergunta é, pai, qual é a sua doutrina? Em que você crê? Quais são os seus valores? Qual é a estrutura do seu conjunto de princípios? Qual é a sua doutrina moral, espiritual? O que é que você tem ensinado para os seus filhos? Na prática, quais são os seus princípios de vida? Por exemplo, para simplificar, se você receber um troco a mais, você devolve? Se você estiver andando com o seu carro, o sinal estiver fechado, você para? Se você topar o dedão no pé da mesa, você chama um palavrão ou não? Se você não quer falar com alguém, essa pessoa liga para a tua casa e seu filho atende, você fala para ele, diga que eu não estou. Se essa for a sua doutrina, você está levando a sua família para o buraco. Está levando os seus filhos para um erro. É muito pesado isso. É muito grave isso. É algo muito forte. Então, cuida do que você ensina. Nós ensinamos com os nossos exemplos. Nós ensinamos com o que falamos, mas o que falamos é respaldado pelo nosso exemplo. Então você deve cuidar do seu exemplo. O pato, ele estava caminhando e o filho dele estava vindo atrás. Aí uma hora o pato olhou para trás e viu o filho caminhando. E o patinho estava todo caminhando daquele jeito. Sabe como é o pato caminhar? Pato é chamado de pato porque ele não faz nada direito. Ele nada, ele caminha, ele corre, ele voa, mas nenhum ele faz direito. Tudo atrapalhado. Aí ele estava caminhando todo desajeitado, naquele jeito do pato. Aí o pai olhou, se incomodou. Aí ele parou de novo, até que o pai se incomodou, voltou para o patinho e falou, filho, você anda direito, por que você está andando assim? Ele falou, pai, só estou te imitando. Estou imitando o seu jeito de ser. Então, nós temos que tomar cuidado com a maneira com que nós vivemos. Com a integridade moral, espiritual que nós temos. Com os exemplos que nós estamos dando para os filhos. Terceiro lugar, aí sim, eu preciso cuidar da minha família. Mas como você vai cuidar da sua família, se você não cuida de ti mesmo e não cuida do teu ensino? Por isso que muitos pais desistem da tarefa de ser um sacerdote do lar, porque não tem mais moral para ensinar seus filhos. Mas isso dá para ser recuperado. Deus é o Deus não da segunda chance. Deus é o Deus da segunda, da terceira. A Bíblia afirma que se nós nos arrependermos, se nós mudarmos nossa postura, nós mudarmos o mau caminho que estamos caminhando, Deus nos perdoa e Deus nos abençoa, porque Ele é um Deus de graça. Então aí você pode cuidar da sua família. Olha que interessante,
o texto de 1 Timóteo 4,16, que diz: continue fazendo isso. Fazendo isso o quê? Cuidando de você mesmo e cuidando do teu ensino. Continue fazendo isso. Não é para você cuidar um dia da sua vida, de você mesmo. Não é para você cuidar um dia do seu ensino. É para você continuar fazendo isso. Continuar fazendo isso. Interessante, olha, para você ter uma ideia como que é o negócio. Abraão já estava acho que com 99, 100 anos. Quando Deus voltou lá para ele e falou assim: Abraão, você lembra que eu te fiz uma promessa? Ele falou: lembro. Qual a promessa? Que você vai ter um filho. Ele falou: Abraão, eu não me esqueci da promessa e você vai ter um filho. A Bíblia diz, Abraão já estava amortecido, ou seja, sexualmente falando, Abraão não tinha mais capacidade nenhuma. Sara já tinha cessado os costumes das mulheres, ou seja, ela já tinha passado até o período da menopausa. Ela já também não ovulava mais. Então, obviamente, o filho na vida de Abraão era um milagre. Mas o que é interessante é que Deus fala depois para Abraão, bem velhinho, e Abraão obedecendo a Deus, andando a vida toda no caminho de Deus. Deus olha para Abraão, Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, seja santo e continue andando no meu caminho. Parece estranho você pegar um velhinho de quase 100 anos, que foi crente a vida toda, firme, você chegar nele, olhar bem nos olhos e falar: continua cuidando da tua vida espiritual. Continua andando nos caminhos do Senhor. Não se desvie. Parece que esse é um conselho para os jovens, mas o que ele está dizendo aqui? Continua fazendo isso. Não desista de fazer isso. Não pare de fazer isso. Não arrede o pé de fazer isso. Continua fazendo isso. Aí sim, o que ele diz no final? Pois assim você salvará você mesmo. Salvará você mesmo. E os que te escutam. Salvará a ti mesmo e os que te escutam. Você entende isso? Faz sentido para você? Se nós cuidarmos de nós mesmos, teremos condições de cuidar daqueles que estão sob os nossos cuidados. Por onde nós começamos? Por onde nós começamos? Cuidando de nós mesmos. Você que fez o maná, está fazendo o maná? Você leu a história de Elias e os 850 profetas de Baal. Quantos profetas eu falei? 850, não estou errado não. Lê o texto lá, depois você vai ver. Que você sempre achou que era 450, mas errou, é 850. Depois você lê, agora não. Naquele episódio, qual foi a primeira coisa que... Porque quando Elias orou, o que aconteceu? O que aconteceu quando Elias orou? O fogo de Deus desceu e queimou o altar. Todos nós queremos ver o fogo de Deus descendo mediante as nossas orações, sim ou não? Mas o que Elias fez antes? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Vocês lembram? Na história ali, o que ele fez? Tem um segredo nesse texto, que nós não pode passar desapercebido por nós. O que Elias fez ali antes de orar, antes de tudo? O que ele fez? Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele restaurou o altar de Deus que estava em ruínas. Por que o altar de Deus estava em ruínas? Porque o povo já há muitos anos não buscava mais a Deus. Isso mostra que você pode estar na situação que você tiver aqui essa noite, mas se você tomar atitude, primeiro, de restaurar o altar de Deus na tua vida, se você tomar atitude de restaurar primeiro a tua comunhão com Deus, 2 Crônica 7,14 diz o quê? 2 Crônica 7,14 é a história de quando Salomão foi consagrar o templo a Deus. E numa parte ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei do céu a oração, eu virei,
eu perdoarei seus pecados, eu sararei sua terra, eu curarei o problema de vocês. Mas no versículo anterior ele diz o quê? Ele fala assim: se eu me afastar de vocês por causa dos seus pecados, por causa dos atos ruins de vocês, idolatria e tudo mais, se eu cerrar o céu para que não haja chuva, se eu tirar a minha bênção de vocês, mas se vocês se arrependerem, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se arrepender, eu voltarei a abençoar você. Está aí o segredo. Primeira coisa que você tem, por onde eu começo? Restaura o altar de Deus, se tiver quebrado. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Amém? Irmãos, o começo de tudo na nossa vida é o novo nascimento. A Bíblia fala em Efésios 2 que o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. E o novo nascimento significa uma nova vida. Eu já vi muitos homens que não tinham a menor condição de ser um pai para a sua família. Você conhece gente assim, sim ou não? Não tinha, meu pai mesmo era um desses, ele não tinha a menor condição de ser um pai. Mas ele pode se tornar um pai excelente se ele entregar a vida para o Senhor Jesus, humildemente convidar Jesus para entrar no seu coração, arrepender-se dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Esse é o primeiro passo, esse é o começo, esse é o princípio da nova vida. E depois disso, por meio do discipulado, ser encaminhado para os santos caminhos do Senhor. Queria terminar dizendo o seguinte: talvez um dia alguém aqui possa chegar diante de Deus e for julgado pelo Senhor, e você ser julgado por não ter sido um bom pai, não ter feito o que Deus queria que você fizesse, levando sua família aos caminhos do Senhor. Mas talvez nesse dia você possa lembrar dessa mensagem, dizer assim: eu fui avisado por aquele que prega a palavra de Deus. Então, seja sensato e não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Eu gostaria de dar 2 palavras aqui para terminar. Primeiramente, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você que já tomou a decisão e tem andado completamente afastado dos caminhos do Senhor, vivendo em pecado, vivendo em uma vida que não agrada a Deus. Queria fazer um apelo para que você hoje tomasse uma decisão de voltar. Tomasse uma decisão de voltar. Tomasse uma decisão, porque tudo começa com uma decisão na nossa vida. O filho pródigo, quando ele abandonou a casa do pai, ele foi lá para aquela terra estranha, e lá ele estava vivendo uma vida miserável, até que um dia ele disse assim: na casa do meu pai tem trabalhadores, empregados que vivem melhor do que eu. Então diz que ele se levantou e ele disse: eu vou voltar para a casa do pai. Aquele dia começou a transformação na vida do filho pródigo. Eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, eu estava em casa, eu me lembro dessa cena, eu me lembro desse dia. Eu estava em casa, perto da minha mãe, e a gente morava numa casinha de madeira, eu me lembro esse dia. Eu me lembro do meu pai entrar, sentar numa cadeira, olhar para minha mãe e dizer: a partir de hoje, eu sou um crente. Claro que tem todo o processo de caminho de volta, porque o filho pródigo não levantou e já foi para casa. Ele teve o caminho de volta, ele fez o caminho de volta. E essa vida cristã é assim, irmãos. Todos aqueles que são salvos aqui, presta atenção, todos aqueles que são salvos aqui têm uma história para contar, e nessa história tem um ponto em comum. O começo da história e o final da história são diferentes, mas tem um ponto, tem um momento da história do crente que é comum. Qual é esse momento? Todos vão contar isso.
teve um momento então que eu decidi, um momento em que eu crio, um momento em que eu decidi que a partir daquele momento eu queria seguir a Jesus, a partir daquele momento eu queria ser crente, a partir daquele momento eu queria ter Deus como meu Deus, Jesus como meu Senhor e a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Naquele momento, aquele dia, e esse momento, essa decisão é marcada por uma decisão. Talvez não tenha um jeito assim tão simples de explicar, mas nós simplificamos dessa forma. O dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, o momento que eu, orando, confessei a Cristo como meu Salvador. Esse momento ficou marcado na história de todos nós. Eu tinha 7 anos de idade. Eu não lembro o dia, a data, mas era uma manhã, eu estava na escola bíblica dominical e a professora contou uma história do barquinho de um menino que se perdeu, e naquele dia eu entendi que eu precisava receber Jesus como Salvador, e a professora da escola bíblica dominical, não lembro, eu tenho uma vaga lembrança, talvez de quem seja, eu não lembro, mas eu me lembro que naquele dia ela falou, se você quer entregar hoje seu coraçãozinho para Jesus, ela falou assim porque éramos crianças, e ela falou assim, se você quer entregar seu coraçãozinho para Jesus, repita essa oração comigo. Irmãos, na minha fé de 7 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu nunca mais abandonei Jesus. Eu nunca mais deixei Jesus. Hoje eu sirvo a Jesus com alegria. Eu sirvo a Jesus com prazer. Porque Jesus é a melhor coisa que alguém pode receber nessa vida e a certeza da vida eterna que está por vir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você ouvir 1000 testemunhos, os 1000 testemunhos vai ter, olha, isso aconteceu comigo, eu era assim, eu era assado, mas teve um dia, teve um momento, foi um culto, foi uma visita, foi sozinho, foi em algum lugar, naquele dia, naquele momento, eu decidi me levantar e voltar para Deus. Tem que ter esse momento, tem que ter o dia, tem que ter a hora que a pessoa decide. E se você pode perguntar para as pessoas que estão aqui nessa igreja, pode perguntar para pessoas de outra igreja, pode perguntar para todos os crentes, e ele vai te contar a história. Foi assim. Aquele cantor que teve no meu aniversário aqui, o Luiz Arthur, e tem uma música dele que ele fala, manhã de céu azul e sol, manhã da minha decisão. Amanhã, foi numa manhã de céu azul e sol que ele confessou Jesus como seu Salvador. O dia que a vida dele mudou, o dia que a vida dele foi transformada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aqui hoje. Você tem esse dia? Talvez você já frequenta a igreja, talvez você já está aqui um tempo, mas você já tem o dia em que você confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você convidou Jesus para entrar no teu coração, você decidiu que a partir de hoje você é um servo de Jesus Cristo. Então essa é a primeira palavra para você que está aqui hoje. Segunda palavra é para nós, que já somos salvos, que temos caminhado no caminho do Senhor. Querido, olha, deixa eu dizer uma coisa. Assim como Deus falou para Abraão, fica firme nos meus caminhos, continua sendo santo. Aos 100 anos de idade, se nós vivermos até 100 anos de idade, Deus a palavra ainda vai falar, continua andando nos meus caminhos e permanece na santidade. Continua fazendo isso. Todas as manhãs que nós acordamos, irmãos, nós temos que firmar esse propósito com Deus. Hoje eu não quero pecar, hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Todos os dias nós temos que fazer isso. O dia que não fizermos, nós podemos correr o risco de cair no engano do pecado. E Deus vai concedendo graça na nossa vida. Todos os dias devemos viver os princípios do Evangelho. Como o irmão Paulo pregou aqui domingo passado. Foi isso? Domingo passado, né? Devemos continuar vivendo os princípios do Evangelho. Não adianta nada, irmãos, nós fazermos um negócio assim, essa semana, vou tirar uma semana do ano para viver minha fé. Ou então, um dia da semana, domingo à noite, vou viver minha fé. E o resto da semana vivo de qualquer jeito. Irmãos, nós temos que consagrar nossa vida e firmar nos caminhos do Senhor cada dia mais. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seu olho, as crianças também, os jovens também, os adolescentes também, os senhores, as senhoras, todos vocês. Eu queria orar nesse momento. Nesse momento, pedindo a Deus pela sua vida.
Eu queria começar dizendo para você que ainda não confessou Jesus como teu Salvador. Você que ainda não confiou em Jesus. Talvez você já foi tocado pelo Espírito Santo. Você já na sua vida entendeu que Jesus é Salvador. Você sabe que esse é o caminho, mas você não lembra o dia, a hora, o momento em que você orou confessando Jesus como teu Salvador. Hoje é o Dia dos Pais, é um dia bacana, é um culto maravilhoso, e eu queria que ficasse gravado no teu coração, na tua vida, como sendo hoje o dia que você entregou sua vida para Jesus. Talvez você já entregou seu coração para Jesus, mas ainda não, assim, oficialmente fez uma oração dizendo: Pai, entra no meu coração. E se você está aqui hoje, não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa o seu passado, importa é o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero orar nesse momento, e se você quiser, repita essa oração, repita as palavras que eu vou falar bem compassadamente, para que você possa então entregar nessa noite a sua vida para Jesus Cristo. Você que quer, ainda não entregou sua vida, nesse momento você pode fazer essa oração, dizendo assim, com as suas palavras, com o seu coração, com a sua fé, você diga assim. E se você está aqui também e você quer retornar para o caminho do Senhor, você está afastado, você sabe muito bem que você não devia estar afastado, e você quer pela fé hoje retornar, pedir a graça de Deus, tomar uma decisão ao lado de Jesus, faça essa oração também dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, eu sei que sou pecador, eu não mereço a vida eterna, mas creio que o Senhor Jesus morreu por mim. Creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos para pagar a pena dos meus pecados e para comprar um lugar no céu para mim. Para que hoje eu pudesse me arrepender. Ore assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu peço o teu perdão agora. Senhor Jesus, eu coloco toda a minha confiança em ti. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu não mereço, mas eu sei que sou salvo pela tua graça. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me concede o dom do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse em João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 1 de João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, se você realmente se arrependeu dos seus pecados, se você está disposto a caminhar com Jesus, Deus neste momento te concede a vida eterna. Senhor Deus nosso Pai, eu sei, meu Deus, que a salvação é o dom gratuito de Deus para todos os pecadores. Se não fôssemos pecadores, o Senhor não precisava ter mandado Jesus morrer em nosso lugar, porque nós já estaríamos salvos. Mas pela nossa miséria, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos que não te agrada, Jesus morreu por nós para estender hoje a mão e entregar a vida por nós. Pai, eu te agradeço por esse presente, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, antes de passar a palavra, saber se alguém aqui fez essa oração recebendo Jesus como seu Salvador. Tem alguém aqui que orou junto comigo dizendo: eu fiz essa oração? Levante sua mão para me ver. Tem alguém? Amém, amém. Tem alguém que mais? Amém, amém, amém. Mas alguém fez essa oração? Eu recebi. Tem alguém que fez a oração porque estava afastado do caminho de Deus e hoje quer marcar a sua volta para o caminho do Senhor? Tem alguém? Estava afastado, mas eu quero voltar, eu quero que Deus derrame graça sobre a minha vida.
Eu gostaria de dizer para você algumas palavras, você que levantou a mão. Nós somos uma igreja, nós somos uma família. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas coisas, tudo aquilo que nós temos que crescer ainda, nós somos uma família amada por Deus. E essa família se ajuda um ao outro. Eu queria que você pudesse se levantar do seu lugar e vir aqui à frente agora. Você que tomou essa decisão. Vem aqui para que a igreja possa glorificar a Deus por sua vida e a igreja possa também te apoiar em oração, te abraçar e te dar o carinho que você tem. Então levante seu lugar e vem à frente. Você que levantou a sua mão, pode vir agora. Não tenha vergonha, nós somos uma família. Vem aqui à frente. Você que levantou a mão, se tem alguém do seu lado que levantou a mão, chame para você vir junto. Pode vir, pode vir. Se você que levantou sua mão, pode vir à frente nesse momento. Venha, porque você está sendo recebido na família de Deus. Eu gostaria que todos os líderes de célula levantassem agora e viessem à frente e orassem por essas pessoas que estão recebendo Jesus como Salvador. Tem mais alguém que fez a oração e não veio à frente? Pode vir agora, pode vir. Queria que a igreja se colocasse em pé e que você orasse por essas pessoas que estão recebendo a Jesus como Salvador. Nós vamos orar, gostaria que você orasse também, que aí no seu lugar você glorificasse a Deus. Amém, irmãos? Você fica feliz quando as pessoas entregam a vida para Jesus? Amém? Então vamos orar. Ore aí no seu lugar, orando por essas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Pai, a obra não é nossa, a obra é sua. Não foi um de nós que morreu na cruz em favor deles, foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi a minha pregação que os convenceu dos seus pecados, foi o Espírito Santo de Deus. Pai, eu sei, meu Deus, que o Senhor se alegra quando vem pessoas se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como Salvador. Pai, que o Senhor possa perdoar os pecados dessas pessoas, possa, ó Deus, lhes dar a certeza da vida eterna, o dom do Espírito Santo, para que eles caminhem, ó Deus, firmemente nos seus caminhos, caminhem firmemente, ó Deus, na palavra, que eles possam ser discipulados, que eles, ó Deus, sejam libertos de toda obra maligna em suas vidas, possam, ó Deus, ser libertos de toda opressão, de toda amarra do diabo, que agora nesse momento está quebrado em nome de Jesus, toda a opressão maligna, tudo aquilo, ó Deus, que vem arrastando, amarrando suas vidas, Pai, que em Cristo eles possam pela fé agora serem libertos e regozijarem de uma nova vida. Pai, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor, mas bem forte, muita alegria, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus.